vou explicar para vocês aqui como é que funciona todo o processo de vendas que eu aplico no meu dia a dia e que faz com que eu e também alguns alunos, né, que aplicam esse processo de vendas tenham aí a agenda lotada de clientes. Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa entender é essa paradinha aqui que eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, ó. Primeira etapa de uma venda é a prospecção. Então, para você conseguir vender, para você conseguir de fato, né, ter resultados positivos aí, ter uma agenda lotada de clientes, você precisa entender o que a gente chama de funil de vendas. Esse funil de vendas, ele é composto por 7 etapas, tá? 7 etapas. E ele funciona para qualquer tipo de projeto, para qualquer tipo de produto que você for vender. Eu tenho nele a prospecção, a abordagem, a apresentação, o follow-up, a negociação, o fechamento e o pós-vendas. O que significa cada etapa dessa, galera? Então vamos começar aqui, ó, na prospecção. Como eu disse, ela é diferente de vender. Prospectar é só você encontrar o seu cliente ideal. Vocês viram aqui que ele é um funil. Tá vendo? Ele é o que a gente chama de funil de vendas. Esse funil de vendas, né, como eu disse, ele serve para você vender qualquer coisa, vender qualquer tipo de produto. E para mim aqui funciona muito bem. É o que eu uso no meu dia a dia para vender os meus projetos. Beleza? Então, o primeiro passo, prospecção, é você encontrar o seu cliente. Segundo passo, na abordagem. O que é a abordagem, galera? Quando você vai até o cliente, quando você faz essa prospecção ativa, nada mais, nada menos, você está fazendo o quê? Você está abordando esse cliente. Ou seja, você ainda não está vendendo. Tá? Preste atenção numa coisa aqui, galera. Preste atenção numa coisa. Toda venda de projeto, toda venda de serviço que você faz ali com o seu cliente, ela é um relacionamento que você cria ali. Então, só para a gente entender aqui, não existe um jeito, por exemplo, você está lá, você, no meu caso, sou homem, por exemplo, se eu quero casar com uma mulher e eu nunca vi ela na vida, imagina essa situação. O que eu faço primeiro? Eu chego nela e já peço ela em casamento? Não é. Eu chego nela, eu vou conversar, a gente vai se conhecer, depois a gente vai sair para algum lugar, depois a gente vai sair de novo, a gente vai conversando, depois começa a namorar, depois noiva, e depois casar, depois pedir em casamento. O que é? O que a gente chama isso? Relacionamento. Em vendas não é diferente. Então, quando você vai vender um projeto, quando você vai vender um tipo de serviço, né? Enfim, não é diferente. Esse relacionamento, ele existe. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem na hora de vender um projeto? Elas chegam querendo vender o projeto de cara. Só que você não chega querendo pedir a outra pessoa em casamento de cara. Você faz isso? Não, primeiro você conhece, depois você quebra o gelo, vai criando confiança entre as partes, para depois você ter ali um relacionamento com essa pessoa. Então é isso que você tem que entender, né? Para abordar o que a galera faz, né, na hora da venda. Chega para a pessoa e fala assim, chega para o possível cliente dela, né? Ah, beleza, esse cliente eu quero vender para ele. Chega para ele e fala o seguinte: olha, eu quero fazer um projeto para você. Ou então, aquela chamadinha, né? Faça já o seu orçamento. É só se essa pessoa estiver muito pronta para comprar de você mesmo. Só que na maioria das vezes, né? É uma pequena parcela que a gente tem de pessoas, né? De empresas que estão propensas a comprar da gente. Então, dentro da abordagem, qual que é o cuidado, né? Deixa eu compartilhar aqui novamente aqui com vocês. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter aqui? O cuidado nessa etapa da abordagem é o seguinte, tá? O que a gente chama da etapa da qualificação, né? Onde você identifica também se esse cliente é o seu cliente-alvo, né? Onde você entra em contato primeiro com ele, dependendo do primeiro contato, da primeira abordagem que você faz com ele, você já identifica que você errou na prospecção, ou seja, que aquele cliente ali não é o seu cliente-alvo, tá? Então, nessa etapa, né, o que a gente chama de qualificação também, abordagem barra qualificação, é onde você identifica mesmo se você acertou ou não no cliente ali que você quer vender o seu projeto para ele, tá? Então, o que a gente faz nessa etapa da abordagem, galera? A gente simplesmente, né, qualifica o seu cliente, fazendo perguntas e explicando. Você não vai vender para ele aqui nessa etapa, tá? Porque eu estou falando de um cliente novo, ou seja, uma pessoa que você nunca viu na vida. Você não pode chegar para ela, para essa empresa, para esse cliente, dizendo assim, olha, eu quero fazer projeto para você. Pá! E meu preço é esse, 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 esse. Não, primeiro prospecta, identifica o cliente, depois aborda ele. Conversa, pergunta, o que você faz? Quais são os seus maiores desafios hoje? E aí você entra explicando o que você faz. Olha, eu faço projetos de infraestrutura, faço projeto de terraplenagem, faço projeto de esgoto, faço projeto de abastecimento. Enfim, você vai explicar o que você faz, sem vender. Sem segundas intenções,
mas na sua cabeça você já está com essas segundas intenções. Depois você vai vir para a terceira etapa da sua venda, que é a apresentação. Por quê? Geralmente, o que acontece? Você faz a abordagem, acontece muito. Olha, eu faço esse tipo de projeto. Aí pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pessoalmente, principalmente pessoalmente, é muito mais valioso. Tá? Se você puder fazer de forma presencial essa abordagem, né, seja num evento, vamos supor que você está num evento, cara, fale para aquela pessoa que você acredita que ela é o seu cliente ideal, explica para ela, né? Então, por exemplo, eu vou em muitos eventos aqui, os clientes fazem os eventos e chamam a gente, convida a gente para participar dos eventos, premiações e tudo mais. Eu tô lá, por quê? Porque onde o meu cliente está é onde eu tenho que estar. Lá vai ter um monte de semelhantes a ele. Então, a chance de eu encontrar alguém que é um cliente ideal é muito grande. Então, eu vou para lá. O que eu faço? Eu já sei o meu cliente ideal, porque eu já prospectei, já fiz o processo de prospecção, certo? E eu vou abordar esse cliente, perguntando para ele o que ele faz, o que ele... me interessando pela vida dele, explicando o que eu faço, somente isso. Posteriormente, você marca uma apresentação. Olha só, quando é que eu posso te apresentar o meu trabalho? Aí, nessa apresentação, é onde você tem que explicar com mais detalhes, né? O que você faz, quais são os seus maiores objetivos, o seu maior diferencial, tá? Então, nessa fase, é oportunidade, tá? A apresentação é a oportunidade aí de você mostrar o seu produto. Ou seja, o objetivo dessa fase da apresentação é encantar o seu cliente. Você não pode ser mais um do mesmo. Depois, próxima etapa é o follow-up. O que é o follow-up? Cara, depois que você faz uma oferta para o cliente, ou seja, depois que você faz a apresentação, você tem que entrar em contato contínuo com ele. O que mais acontece, né, o que eu vejo aí, é a galera fazendo o seguinte: cara, eu vou lá, encontro o cliente, faço uma abordagem com ele, né, faço todo o processo de vendas com ele, porém, eu não mantenho o contato, só mando o orçamento e sumo. Vou esperar o cliente me retornar. Não, cara, você não pode fazer isso. Você tem que ficar em cima, tem que ligar uma vez por semana, mandar mensagem, alternar os meios de contato. Essa semana eu liguei, essa semana eu mando mensagem, até o seu cliente sumir. Aí beleza, aí a venda não consumou mesmo, e aí talvez não era o momento de compra dele, talvez a culpa não seja sua, ou talvez a culpa seja sua, de não ter mapeado o cliente ideal, de não ter apresentado o diferencial do seu trabalho. Isso pode acontecer também. Mas ainda assim você tem que fazer o que a gente chama de follow-up, que significa o quê? Contato contínuo. E aí, depois que você tem um contato contínuo, se ele seguir para a próxima etapa, a gente vai entrar na etapa da negociação, ou seja, você fez uma apresentação para ele, uma oferta para ele. Qual que é o objetivo dessa etapa de negociação? Cara, o objetivo da negociação são dois, na verdade, dois objetivos principais. O objetivo principal é você vender para o cliente, conseguir fechar a venda, certo? Ou, se você não conseguir fechar a venda, manter o contato com esse cliente. Porque talvez ele não faça, não te contrata o seu serviço agora, mas ele pode contratar na próxima etapa, num próximo dia, num próximo momento, que ele sentir necessidade, ou que você, ou que ele estiver num momento mais propício ali. Porque muitos profissionais enxergam o cliente como inimigo, cara. O nosso cliente, ele é o nosso maior aliado. E os profissionais ficam, o cara só quer pagar barato. E não sei o que, fica botando a culpa no cliente. O cliente não tem que ser culpado por nada, não. O cliente é o nosso maior aliado, tá? E aí chega na hora da negociação, o cara vira inimigo do cara, porque ele não quis comprar dele. Cara, não fechei com você, não fechou, beleza, tranquilo, segue o jogo. A relação continua. Prospecta ele de novo depois de um certo tempo. Por quê? Porque você já quebrou esse gelo aqui, você já identificou que ele é o seu cliente ideal, ele já sabe do seu trabalho, o que você pode ajudar para ele, contribuir para ele. É muito mais fácil você vender para ele. Então, continua, cara. O objetivo da sua negociação é continuar a relação com ele, caso você não venda para ele. E depois você vai para o fechamento, que é o quê? O fechamento da sua venda. É você, de fato, consumar a sua venda. Aqui você nunca pode deixar, tá? Nunca pode deixar aqui de fazer um bom contrato, tá? Nunca pode deixar de conduzir a venda, tá? É o que a gente fala, né? É o que eu sempre falo. O bom vendedor é aquele que conduz a conversa, né? E pede para fechar a venda. E pede para fechar a venda. Eu vejo muitos engenheiros, muitos caras aí fodões aí em cálculo, e o cara é muito bom, mas ele não sabe fechar a venda, não sabe pedir a venda. Você tem que pedir para vender, entendeu? O que falta para a gente fechar a nossa venda? O que falta para a gente assinar o contrato? O que falta para a gente começar? Que dia que eu posso começar? É você que tem que insistir com ele. E não esperar ele, na sua passividade, vir até você,
né, com a maior boa vontade do mundo, olha, eu quero te dar o meu dinheiro para você fazer um serviço para mim. Isso, cara, se for fazer isso, você vai vender pouco. E vender pouco é sinal de ruína. Quando você vende muito, você escolhe cliente, você consegue ganhar mais dinheiro, principalmente, tem mais previsibilidade. É uma maravilha, tá? Mas para isso você tem que pedir para vender. Tá? Chega nessa fase do fechamento da venda, você tem que fazer o pedido mesmo, cara. Não espera aí o seu cliente vir até você, não. Tá? E está preparado aí para contornar as objeções, como eu falei, que são o quê? Principalmente a objeção do preço. E depois do fechamento, a gente vem aí com pós-vendas. Essa é uma das etapas mais importantes que a gente tem dentro de projetos de infra, de qualquer produto que você vai fazer. Só que, cara, muita gente negligencia essa fase do pós-vendas, tá? Muita gente negligencia essa fase do pós-vendas. Seguinte, pós-vendas, pessoal, é a etapa que você fideliza o cliente. Por que você tem que fidelizar um cliente de projeto? Porque já dizia, né, um autor aí famoso, Philip Kotler, que é até 7 vezes, né, em média, até 7 vezes mais fácil você vender para um cliente que já é seu, que você já vendeu para ele, do que buscar um novo cliente. Pega essa, hein? É até 7 vezes mais fácil você vender para um cliente que você já vendeu do que para um cliente que você ainda nunca viu na vida. Por que isso? Porque você já passou por essas etapas de criar o seu relacionamento com o seu cliente, tá? Porque você já passou por essa etapa de criar o relacionamento com esse cliente. Simples assim. O que a gente faz no pós-vendas? Quais os cuidados que a gente tem que fazer no pós-vendas? O que eu vejo muito acontecer? A galera faz o projeto, entrega o projeto e some. Esse cliente, né, que você já vendeu, é um ativo mais valioso que você tem ali, é um dos ativos mais valiosos que você tem dentro do seu projeto, dentro da sua empresa, né, do seu negócio. Você não pode descartar ele. Tem que estar ativamente com ele, cara. Olha só, eu estou entrando em contato para saber se você está precisando de alguma coisa para me colocar à disposição. Entende? Você mostra para ele que você está simplesmente interessado naquele projeto, naquele serviço. Isso é o pós-vendas. Só que a galera não faz isso. Acha que tem que vender sempre para um cliente novo. Um cliente novo. Por que a Claro te liga? Por que a Vivo te liga? Por que as operadoras de telefone te ligam querendo vender um outro plano, vender qualquer coisa para você? Porque você já conhece, você já comprou delas. Ah, mas é ruim. Ah, beleza, isso é outros 500, né? Mas é porque é mais fácil vender para quem já é cliente do que para quem ainda não é cliente, nunca foi cliente um dia, tá? Então você não pode deixar de fazer essa etapa do pós-venda, que é fidelizar o cliente. Olha, oi fulano de tal, tudo bem? Estou entrando em contato aqui para saber se está tudo ok, se está precisando de alguma coisa, estou me colocando à disposição. Está aqui na região, não está? Eu faço isso sempre, cara, sempre, sempre, sempre mesmo, tá? E funciona muito bem. Esse processo aqui é exatamente o processo que eu sigo no meu dia a dia para fazer a venda ativa, tá? Que consequentemente depois se torna, né, vendas passivas.